Programa Vida Plena, um encontro de beleza, saúde, boas histórias e convidados especiais. Apresentação, Vida Vlat e Alessandra Cardoso. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Olha nós aqui outra vez. Ó nós. Agora estamos com a Rivânia Campos, que é este mulherão que vocês estão vendo aqui. Essa loira de 2 metros. 2 metros de altura, gostosa pra caramba. Se eu fosse homem, se eu gostasse, né? Se eu fosse homem, ela não me escapava, porque ela é linda. E ela exerce uma profissão, gente, que poucos homens exercem com tanta maestria, né, gata? Porque ela domina o mercado. Fala pra gente o que você faz, bonitona, fala. Olá a todos, prazer meninas. Prazer, minha amiga. é nosso. Hoje conheci a vida dessa mulher maravilhosa. Imagina, que bom te você conhecer. que é linda, 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 linda. Eu sou CEO do Grupo Gesso Campos, sou mulher à frente de obras há 21 anos. Eu tenho empresa de drywall e steel frame, então essa construção industrializada. E estou à frente aí nesse mercado masculino e mulher à frente de obra, o que é raro e não é fácil. Não, e o que eu achei o máximo é que todo o uniforme dos funcionários, né? Ela é lilás. Os um carros, lilás o uniforme. Os carros, o uniforme. A empresa, o prédio. Tudo é lilás. Tudo. É isso? Tudo. E eles não acham ruim? Eu já tive funcionários quando eu adotei a empresa Gesso Campos há 16 anos. Eu tive uma primeira empresa antes. Há 16 anos, quando eu fundei o Grupo Gesso Campos, Lilás, teve funcionários que não aceitou usar o uniforme e eu não deixo que isso é... Você não abre mão, Eu né? não abro mão. E eu tive funcionários que não aceitou. Mas que bobagem, né? Como se uma cor definisse a pessoa. Definisse a pessoa. Mas foi muito engraçado que hoje eles se sentem tão empoderados, tão orgulhosos. Né? Pelas fotos a gente percebe o isso. orgulho, porque quando eles estão no local, todo mundo sabe que eles da Gesso Campos e eles não só usam o uniforme hoje no trabalho, quanto eles me pedem, ou a gente fez outras roupas que eles pudessem usar no dia a dia. Porque eles gostam legal, muito, né? E eles se sentem muito protegidos, eles têm um orgulho muito Eles grande sentem de... que faz parte de alguma coisa bacana. Sim, né? muito. De uma coisa vitoriosa, de uma empresa vitoriosa. E você foi chamada de Pereirão, né? Vocês lembram da novela da Aguinaldo Silva, que tinha aquela... O Pereirão. Eu adoro Lília Cabral. Lília Cabral, Sim. que ela era o Pereirão, que ela punha o uniforme e as ferramentas e tal. E claro que não é exatamente isso, mas é parecido, né? Sim. Porque é uma profissão que normalmente são os homens que exercem, né? Sim. E em 2020, eu tive essa honra de ter sido homenageada como Pereirão da Vida Real só no gesso. Então, eu tive destaque aí em revista, Veja, em muitos canais naquele tempo de publicidade e televisão. E foi uma honra muito grande, né? Você ser homenageada, essa comparação, né? Ela fazia esse lado de porque era um ferramentas. personagem de muita dignidade, né? Era uma Muita. personagem Sim. muito forte. Muito honesta, uma trabalhadora. Uma mulher que lutou sozinha, criou os filhos e tal. Era um exemplo bacana. O que tem muita relação com o meu também, né? Eu me profissionalizei, fiz muitos cursos, porque você está à frente de uma empresa e também que lidam só com homens, eu tenho que ter toda a técnica. Então, eu fiz muitos cursos profissionalizantes na minha área para que eu dominasse o que eu faço, o que eu exerço. Né? Óbvio que eu não coloquei a mão na massa lá no início. Sim. No início, eu dirigia caminhão, eu estava com a minha equipe, fico muito em obra ainda, mas eu estava lá desde o início de tudo. Hoje eu tenho grandes encarregados, líderes de equipe, pessoas também, porque nada se constrói grande sozinho. Então, hoje eu tenho muitos funcionários, pessoas que estão comigo desde quando eu comecei. Quantos funcionários mais ou menos você tem? Hoje eu tenho em torno de 20 a 30 funcionários, porque tem alguns funcionários também terceirizados, né? Mas que você vai pegando por obras. tem Depende algumas, do tamanho das obras. Algumas demandas, como eu fui
rainha de shopping há 17 anos. Então, 17 anos, o meu público-alvo era shoppings e aeroportos. Aham. E hoje vai se Você faz mudando a Fazenda da muito. Record. Sim, hoje nós Fez fazemos agora o cenário do grande... Casa do Patrão. o patrão. Qual aquele outro que participam 100 pessoas? Power O Cup. Power Cup, a Cup, Grande Conquista, a gente A já Grande fez. Conquista, Nós que são 100. especializamos também nesses reality show. Então, ao longo do tempo, todas essas obras vão o mercado vai mudando muito. Então, hoje nós atendemos a tudo: indústria, realities, TV, comercial, Construção residencial. civil, né, amiga? Tudo da parte Você da já teve que construção. enfiar o dedo na cara de algum homem ou sair no braço com algum peão? Não, isso não, isso não. Graças a Deus, assim, as pessoas que sempre trabalharam comigo sempre me respeitaram muito. E eu acho Que que bom. respeito não precisa você gritar e nem você chegar a esse nível. Eu acho que respeito se impõe e eu sou muito honesta com eles. Eu sou muito presente também. Isso se faz muito diferencial. Você estar Com presente certeza. sempre ali com eles. Então, nunca precisei chegar a esse nível e quando por alguma coisa aconteceu de não dar certo, a gente segue todo mundo muito bem, tranquilo e Que não legal tenho até isso, hoje hein? nenhuma desavença assim que precisou chegar a esse E ponto. entre eles, você já teve que interferir no caso de algum desentendimento entre os seus funcionários, coisa assim? Também não, porque Também quando não? você sente que já não se dão bem, eu acabo colocando em outras equipes, Ah. trocando, porque tanto eu tenho a parte interna na empresa, quanto eu tenho a parte externa de obras, né? Então, interno também eu tenho hoje rede de lojas, então você consegue colocar a pessoa para ser da logística, para ser de outras funções também, e não Entendi. só estar em obra. E me fala uma coisa, a porcentagem de homens é bem maior do que... Você tem mulheres também que trabalham na empresa ou é só mais homens? Em obra eu só tenho homens, mas na parte interna da empresa é mulheres, são todas mulheres. Onde Inclusive que tem mais a líder. encrenca? Olha, eu não tenho Ah. assim. Não, porque, olha, vamos ser honestas. As mulheres são As encrenqueiras. mulheres são encrenqueiras. Os homens parecem que são mais tranquilos, mais unidos, né? Quando Bom. briga, a coisa é feia. Mas é difícil porque assim, hoje eu tenho uma líder também na minha empresa que é mulher. Então, ele sempre tem que lidar com sempre tem as mulheres como liderança. Eu na obra e a interna também é mulher que tanto lida com os de obra quanto os funcionários internos. Então, a gente E tem quem uma você convivência acha que bem... é mais fácil quem é De mais lidar. acessível, quem é melhor de lidar? Para você, os homens ou as mulheres? Os homens, Os homens, né? os homens. Que coisa, né? É mais fácil. É mais fácil de lidar Sim. com os homens. Mas amiga minha amiga, né? Chamo de amiga minhas amigas, né? Mas, Rivânia, conta pra gente, né? A gente tá falando da sua história e tal, mas ela não começou assim, né? Conta pra gente qual é a sua profissão, assim, que você não atua, né? Mas você se formou de uma coisa também que não tem nada a Não ver. tem nada a ver com com o que ela faz. Me conta pra gente de onde você veio, qual foi esse começo de tudo. Conta, amiga, que é muito legal essa história. Na realidade, eu sou piauiense. Aos 14 anos, eu já morava sozinha. Com essa cara de húngara que ela tem, né? Porque Cara de europeia. gente, ela tem a cara de europeia, 2 metros de altura. Quanto você tem de altura? 1,80 e 1. 1,81. 1,81. Então nós. É mole? 1,81 m de loira. Ai, meu Deus. E aí, aos 14 anos, eu já morava sozinha. Dividi apartamento com amigas em outra cidade para estudar. Aos 16 anos, eu cheguei em São Paulo. Isso não é qualquer pessoa, porque... Né? Há anos atrás, sozinha. Anos atrás, 16 anos sozinha, de uma Tem que ter família muita estabilizada, cabeça, né? e você sair do seu conforto e você vir para a maior cidade do país, porque São Paulo é um país. E aí vim aos 16 anos, tive que morar em casa de parentes, não foi fácil a vida.
E aí comecei aqui estudando, fiz faculdade de enfermagem. Olha só, tá vendo? Nossa, Enfermagem. não tem nada a ver, gente. De enfermagem. Mas você gostava disso ou você fez assim, meio que... Então, porque naquele tempo lá na minha cidade, enfermagem ou medicina eram as melhores profissões. Então era muito isso. E aí vim com essa cabeça, fiz o curso, me informei. E aí, quando eu estava no último ano, eu tive acesso à construção civil. E aí eu me apaixonei. Então, me relacionei com uma pessoa que era da construção civil, porém era informal, era normal naquele tempo ser informal. informal. E aí, quando eu vi aquele universo, eu falei, nossa, aqui tem futuro, né? Então, teve aquela pulguinha, né? Deu aquele estágio, eu falei, nossa, esse é meu universo, esse é meu mundo. E aí, convivi com aquela pessoa por alguns anos, fundei a empresa, aí, né, como eu já tinha uma experiência, porque meus pais eram comerciantes, e eu cheguei em São Paulo, eu fiz um curso de auxiliar de escritório. Então, eu estava sempre à frente. E naquele tempo, quem passasse um orçamento por fax era unânime. Era uma Era de- pessoa avançadíssima. À Avançadíssima. frente de seu tempo. Sim. Isso. E aí eu fundei a empresa com aquela pessoa, convivi ali por 5 anos. E aí trabalhar junto não é fácil, Não né? é fácil. E Eu acho que é uma receita boa para terminar relacionamento, trabalhar junto. Não é? No dia a dia, sai, volta Meu junto. Deus do é céu. bem difícil. E você não muda ninguém, Não. mas eu falo que foi a melhor faculdade da minha vida, porque eu tive muita experiência. Foi lá onde eu conheci esse universo, que eu sou muito feliz e realizada hoje. Hoje eu participo de obras que é um sonho de qualquer um participar. Tá em grandes projetos do Brasil. Então, é mais do que uma realização como mulher e profissional. E isso Então, foi bem mais do que você imaginou, em todo caso. em todo caso. E aí, quando eu tive aquele momento, quando eu fiquei ali por 5 anos, quando eu acabei aquela empresa, né? Tive que finalizar aquela empresa ali com a pessoa. Aí vem a parte bem doída da vida. A luta, né? A luta. Eu finalizei aquele momento com uma dívida milionária. Porque quando você termina a empresa, alguém sempre sai sorrindo, o outro sai chorando. Quando a pessoa não aceitava esse término, eu saí com a dívida milionária. Que eu Você contraí vê, para aquela- poder se libertar. Mas pra a você se liberdade libertar. não tem preço. Uma liberdade não tem preço. Não tem preço. E eu falo para qualquer mulher, tenha força, fé, sempre Deus à frente de tudo, junto com você, porque você supera qualquer coisa. E eu superei uma dívida milionária em 16 anos atrás. E eu falo que eu não recomecei do zero, eu recomecei do negativo, É que é o que é mais difícil. que é o que é mais difícil. Mas eu tinha... E hoje essa dívida seria de quanto, mais ou menos assim, só pra gente ter uma ideia. Há 16 anos atrás foi 450 mil reais. Nossa, um dinheiro bom. Hoje seria Muita. uns... Hoje seria mais de 1 milhão. Não, muito É mais. muito mais, uns 2 muito milhões. mais. É, Então, muito mais eu até. não... E ali, eu só tinha o quê? Ou recomeçar ou recomeçar. E eu recomecei do negativo. Não tinha outra opção. Não tinha outra opção. Então, em 10 de abril de 2010, eu fundei o Grupo Gesso Campos, numa salinha de 30 metros na Vila Mariana, com meu tio fiador. E eu falei, tenho que seguir. Não dá para ficar chorando. Não dá para ficar chorando. E aí Ficar- você foi enfrentar, atrás Pois dos é. clientes. Mas essa é a diferença das pessoas que vencem para as pessoas que fracassam. Quando você se vitimiza, né? Se ela ficasse se vitimizando, ai, ele fez comigo, coitada, que não sei o quê, ai, pipi. Hoje ela ia estar, sei lá de que jeito, né? Mas quando você tem essa coisa, porque uma filosofia que eu gosto muito é o estoicismo. E ele fala isso. Não é o que acontece com você, porque todo mundo passa por problemas, por tragédias, por 1000 coisas difíceis. Mas a Como você diferença reage? é a sua reação perante o obstáculo, né?
Com certeza. Se você se vitimizar, se você voltar, se você falar, não vou conseguir, se você começar a chorar, se você... Não rola, Não, né? não. E você é uma menina, encarou a troco da tua liberdade, porque realmente eu acho... Uma vez perguntaram assim, se eu falar que eu vou te dar 20 milhões de presente hoje, mas que você não acorda amanhã, você quer? O que você vai fazer com 20 milhões ou então hoje? se você tiver que ficar preso numa jaula, numa cadeia, numa penitenciária, ficar presa, sei lá, indefinidamente, que adianta você ter dinheiro? Você está infeliz, você está preso. Então você pagou o preço e pagaria de novo, né? Pagaria de novo. Pela minha liberdade, por tudo, eu pagaria. Com certeza. E aí, recomecei ali. Eu e Deus e uma dívida milionária para começar. E Pra foi. pagar. E foi. E foi. Eu não imaginava que eu já era tão conhecida no mercado, porque eu ficava muito nos bastidores, né, naquela situação. E eu ia muito em obra, mas aí eu ia horários fora do comercial, porque eu ficava interna. Mas eu não imaginava que eu já era tão conhecida. Porque em 5 anos a gente cresceu muito ali a empresa. Porque era raro... Isso sem mostrar o corpão, né? Quer dizer, imagine se ela explorasse esse lado. Não, né? sempre Se ela, muito porque séria. ela é bonita. É. E olha que eu sou bem... E Eu não sou de elogiar, você sabe disso. Sei. E aí você vê, naquele tempo, você ter uma empresa era muito diferente, porque era normal ser informal. Então a gente cresceu muito ali e tal, chegou o final, acabou, e recomecei. E eu não imaginava que eu já estava tão conhecida no mercado. Então quando eu startei a empresa, o Brasil também estava passando uma fase muito difícil. Era ano de Copa, de eleição também, 2010, bem difícil, bem desafiador. Eu falei, meu Deus, agora eu abro ainda a empresa na situação. Foi. E aí você, quando Deus tem um plano para a sua vida, pode vir o que vier. Pode verdade. tirar você, pode te puxar o tapete, pode te botar no chão, pode te colocar onde for. É verdade. Mas as promessas que Deus tem na sua vida, elas se cumprem. E eu te falo isso como prova viva de que muitas já se cumpriram e muitas ainda estão por cumprir. Que legal. E eu só tinha essa promessa de Deus na minha vida. E foi. E ali eu lembro que em julho um cliente me indicou para outro e me indicou a construção de uma expansão de um shopping. Quando eu cheguei naquela obra, eu não acreditava que eu Que você daria tava conta, ali. que eu estava ali, que eu ia dar conta, Nossa. porque era uma obra grandiosa. E, olha, Deus escreve certo por linhas tortas. Você não tem noção. Quando eu cheguei lá, o engenheiro olhou e falou assim, não, imagina que eu vou dar uma obra gigante dessa para essa menina. Eu tinha 26 anos. Nossa. Coincidência, o eletricista dele era o melhor amigo do meu pai no Piauí. E ele falou, pode dar. Não, e aí ele ficou, foi uma entrevista quase de emprego. Ele ficou ali 2 horas me sondando de tudo. No final que eu saí de lá, lógico que ele não vai me dar essa obra gigante. Lógico que ele não vai acreditar em mim. Porque, infelizmente, é um mercado muito machista. Que você sofri e sofro ainda muito machismo. Mesmo a pessoa que eu sou hoje, mesmo assim, ainda se tem muito machismo nessa área. E ele ligou. E esse meu amigo do meu pai só falou uma coisa. Se você confia em mim, me considera, você dê a obra para ela. Porque se ela não fizer, eu devolvo todo o dinheiro. E foi o start De tudo. De tudo. A porta de entrada. a porta de entrada. Então, ficou um currículo, né? Como se fosse Claro. E- uma claro. experiência. E 16 anos depois, ainda é meu cliente. Olha. Que E coisa eu tenho boa, um né? cliente hoje, eu falo que tenho um cliente de 21 anos. Cliente lá, porque De quando você começou na de quando primeira eu comecei empresa. na primeira empresa. E você manter clientes de muitos anos É muito difícil. é muito difícil no mercado, que não é mais fácil de difícil trabalhar. do que conquistar, porque conquistar o cliente, tudo bem. Mas você É manter, fidelizar o cliente cliente. é a parte mais difícil mesmo. É. E até hoje eu
eu que executo todas as obras nesse complexo. Não, e executa, e assim, é mágico, né? Então, vou contar agora rapidinho a minha parte. Eu conheci ela em consultório, né? Com o meu doutor Bruno, que esteve aqui Sim. alguns dias atrás. Ela é paciente Ele dele. veio na nossa estreia. E o que que acontece? Ela chegou linda, assim, loira, e eu falei pra minha assistente, olha, chegou uma loirona aí, que nós estamos meio perdida hoje, hein? Parece que tem uma cara de exigente, É. não que a gente não... bom, mas ela sempre com essa postura séria, né? Imagina, ficamos grandes amigas e eu que cuido dessa beleza maravilhosa, como da maravilhosa. sua também. Cuidada, Não, vamos contar, né? viu? Já que é pra contar, vamos Muito bem contar, que estão cuidada. todas aqui nas minhas mãos. É verdade. E o que é muito legal é que ela também realizou os meus sonhos, né? Ela tá falando de obra e tal, enfim, mas eu fico emocionada. Todas as clínicas que eu tive, ela que fez. É verdade. Isso Ela é muito que fez, lindas. contei pra você. Então, Verdade. tenho muito orgulho de ser amiga dela, porque ela chega com aquela luzinha lá, ela mesma faz as medidas, aí ela fala, me arruma uma planta XPT. Bom, então, assim, é um carinho muito grande que eu tenho por ela, pela história, pela amizade. E ela fez. Agora, ela fez, onde eu tô, né, amiga? Na que eu tava antes, que eu fiquei 5 anos, ela que fez tudo. Depois eu me mudei, ampliamos, né, lá na Zona Norte. E agora aqui na Brigadeiro, ela também que fez tudo. Aquela belezinha que você foi lá ver, né, Uma conhecer. graça, uma graça. Então, assim, sempre ela trata, não importa se é pequeno, se é Sim. grande, né? Mas o profissional bom é isso. Ela Porque trata... se você for ser bom só para quem é grande, às vezes Imagina. você vai... É o tal negócio. Às vezes você pega um trabalho que você acha que é pequeno e por trás daquilo Sim. tem uma coisa Sim. que você nunca imaginou. Eu nunca- E amiga, fora os agregados, né? Porque aí vai a família, o meu irmão, o filhado, não sei. Ai, nossa, que lindo, quem fez? É a Rivânia. E aí eu ligo, Rivânia, Então. atende. Né? E ela, com todo o carinho do mundo, sempre atendendo todo mundo, os clientes, enfim. É uma profissional e uma pessoa maravilhosa, né? Então, por isso que eu falei que algumas mulheres representam a gente, dão orgulho pra gente. Sim. Né? Porque a gente vê uma mulher, você tem uma história muito linda, né? De uma menina que veio pra cá, que podia ter ido pra um caminho totalmente errado, de Ou ter droga, ficado de coisa. na enfermagem Ou ter também. ficado, mas que é admirável, assim, a forma como você cai, como você levanta, como você enfrenta, quanta gente depende de você. Sim, graças a Deus. Tantas famílias que dependem, É? né? Sim. A Alessandra conhece, vê as minhas Conheço. equipes. Eu falo que não cheguei até aqui sozinho nunca, Deus e minhas equipes, porque são eles que estão lá em campo, são eles que estão lá executando todos esses projetos, essas coisas que é confiada nas nossas mãos, né? Porque todos os ambientes são sonho, seja residencial, seja Sim. comercial, são pessoas que estão ali depositando um sonho. A Alessandra Sim. sonhou com as clínicas delas, então você mexe com o sonho das pessoas, não é só obra. A pessoa fala assim, é uma obra. Não, gente, são sonhos. Mas eu posso estar enganada. Mas a impressão que causa é que os seus funcionários gostam muito de você. Sim. E São isso- leais. E isso, sem dúvida, é uma questão muito importante para que as coisas deem certo. Porque quando o funcionário não gosta do patrão, ele não trabalha com amor, com dedicação, ao contrário, se o cara puder boicotar, né, a pessoa sofre um grande risco de boicote. porque Às vezes você tem, nunca né, vai amiga? imaginar. Sempre tem, né? É ser humano. Ser humano. Acontece, isso acontece, né? Mas eu tento terminar a relação numa boa. Quando eu vejo que Sempre, já não né? está dando mais certo, a gente termina numa boa, porque é muito para não ficar ruim para ninguém.
Então, É. a gente sente, né? A gente sente as coisas, assim como também, não É só de verdade. funcionário, de outras coisas também a gente sente. Então, Mas então, agora vamos perguntar para ela. Você bom, eu já sei, né, se ela é solteira ou casada, porque ela não vai poder participar do nosso baile. Não então vou. você já contou. Então você já contou. O que foi, meu amiguinho? Tá acabando sim, nossa tá acabando hora. nossa Tá hora. acabando, não acredito. Mas sabe, a gente tem tanto assunto com ela também que a gente vai Não é. trazer ela outra Vamos, vez, né? claro, se ela topar. Sim, com certeza. Ela topa. Será um prazer. Claro que ela Então topa. vamos sim. Vamos marcar com ela, a gente traz ela mês que Porque vem, assim, a traz gente ela. não falou assim, né? Tem tanto assunto ainda para falar Bora, dessa a gente vai relação, falar. dessa relação do trabalho com os homens, dessa coisa do preconceito, né? Das dificuldades que deve ter tido. Muitas dificuldades, muitas. né? Imagino. E até hoje também, tá? Não, ainda tem. Eu Porque o machismo imagino, impera nesse Vai mercado, demorar tá? muito tempo para acabar. Apesar de já ter muitas mulheres nesse mercado, mas também Eu sei. Mas eu agradeço demais a tua presença. Você é muito querida. eu que Obrigada agradeço. por ter foi vindo, por ter Eu agradeço enfeitado também. o programa. Quero agradecer você, Beijo. minha linda. E quero agradecer principalmente os ouvintes, né? As nossas ouvintes que estão aí com a gente e que vão participar, né? Desse sorteio sim. para adivinhar qual é a profissão, a outra dela, tá bom? Beijo. Estão tocando nós aqui com a obrigada. vassoura. Então, Tchau. Tchau. Você ouviu pela Vibe Mundial